novamente juntos para continuarmos a leitura do livro Universo e Vida, Ciência e Espiritismo, escrito por Hernani Santana, pelo Espírito de Áureo. Antes do Cristo. A história das civilizações terrestres é da lenta evolução de um conjunto heterogêneo de espíritos falidos em regime de provas e expiações. Foi há cerca de 500 milênios que encarnaram neste orbe os primeiros espíritos conscientes, embora muito primitivos, em face de incipiente desenvolvimento. De pensamento ainda inseguro, habitando corpos animalescos, mas direta e carinhosamente amparados pelas falanges espirituais do Cristo Divino. Tiveram de aperfeiçoar, pouco a pouco, e com enormes dificuldades, o seu próprio perispírito e seus veículos carnais de manifestação, submetidos a longo e áspero transformiço evolutivo, tanto quanto a própria natureza terrestre, ainda em difíceis processos de ajustamento e consolidação. A antropologia moderna e a moderna paleontologia registram, como marcos desse transformismo, primeiro o chamado Pithecanthropus erectus, depois dele Sinanthropus pequinensis, que já usava o fogo e instrumentos de pedra e madeira. O Homo heidelbergensis, seguido pelo Homo neanderthalensis e pelo Homo de Cro-Magnon, que viviam em grupos e em cavernas, aprenderam a pintar e a fazer toscas esculturas. Foi somente há cerca de 40 milênios, quando os selvagens descendentes dos primatas se estabeleceram na Ásia Central e depois migraram em grandes grupamentos para o Vale do Nilo, para a Mesopotâmia, para a Atlântida, como surgiu no mundo o Homo sapiens, resultado da encarnação em massa na Terra dos exilados de Capela, cuja presença assinalou neste planeta o surgimento da raça adâmica. É natural que, em contato com a matéria mais densa, aflorassem nos primitivos habitantes do nosso orbe, sob o automatismo dos instintos, as sensações e experiências vividas pelo princípio espiritual na sua demorada marcha para a aquisição da consciência. Esse fato, além de lógico e natural, por corresponder ao maior e quase único patrimônio de conquistas vitais daqueles seres, era também necessário para lhes assegurar a sobrevivência no mundo das formas materiais, espessas e pesadas. Compreendem-se que consciência ainda frágeis, mas rebeldes, assim servidas por todo um vasto arsenal de instintos inferiores, herdados da fase animal anteriormente vivida, surgissem no mundo em então franco estado de selvageria, então agravada pelos novos poderes da vontade, acresce que, acolhendo no seio de suas tabas numerosos espíritos muito mais avançados em inteligência e em conhecimentos, porém revoltados e cruéis, sofreram-lhes a poderosa e deletéria influência moral, que ainda mais os inclinou à maldade deliberada, até mesmo através de cultos religiosos primários, sanguinolentos e perversos. Muitos, porém, dos exilados da Cabra, ou seja, de Capela, deixando-se tocar pelo sublime influxo das inspirações crísticas, pela saudade do seu paraíso distante, pelo sincero arrependimento de seus terríveis erros, conseguiram superar as suas imensas dificuldades psicológicas e inauguraram no mundo a era das grandes religiões. Organizadas pelas raças adâmicas, surgem então no cenário do mundo as 4 grandes civilizações da antiguidade: a ariana, a egípcia, a hebraica e a hindu. Precisamos, porém, registrar que muito antes de surgirem os arianos, já florescia no Oriente, como a mais bela e avançada das organizações primitivas do orbe, a grande civilização da velha China. Nas grandes organizações sociais criadas pelos ex-capelinos, a hindu é a mais antiga, vindo depois a egípcia, a hebreia e finalmente a ariana. Remontam mais ou menos 10.000 anos os primeiros surtos de civilização terráquea, embora a rigor só os acontecimentos dos últimos 5.000 anos sejam convictamente registrados pela história.
Em geral, as tábuas historiográficas começam as suas cronografias por volta do ano 3000 a.C., assinalando apenas por tradição o estabelecimento do Império Tinita, inaugurado por Menés, unificador dos dois reinos egípcios. São também muito vagos os registros humanos sobre o faraó Djoser, iniciador do Império Menfita, cuja capital foi mudada para Tinis, para Mênfis. Pouco minuciosas são, por igual, as notícias sobre os semitas do Tigre e Eufrates, as suas notáveis cidades de Akkad, Sim e Larsa. A imponente civilização dos sumérios também floresceu no terceiro milênio antes de Cristo, nas cidades mesopotâmicas de Erech, Ur, Eridu, Lagash, Uruk, Kish e Nippur. Existem registros suficientes sobre a boa capacidade de organização política e comercial desse povo, cujos dotes técnicos e artísticos são atestados pelos canais de irrigação que construiu, por seus trabalhos em metais e pela escrita cuneiforme que desenvolveu. Os sumérios possuíam um sistema funcional de pesos e medidas, e a eles, astrônomos competentes, se deve a primeira divisão do dia em 24 horas, da hora em minutos e segundos. Seu rei, Hammurabi, o sexto da primeira dinastia, enérgico e sábio, promulgou na Babilônia o primeiro grande código humano de leis, que tanta influência iria exercer sobre a legislação mosaica, ou seja, de Moisés. Nessa época, a China era um pequeno império dividido em 9 províncias, sob o poder autocrático dos soberanos dinásticos da Icia, enquanto a Ásia Central era palco de contínuas incursões de tribos mongóis e alpinas. No atual território iraniano, habitavam os cassitas, os elamitas, os mitanos, arianos protonórticos, que formaram o reino do Ela, sob o governo de Kutur-Lagar, e que tinham em Susa e Anza as suas cidades principais. Foram esses povos rudes, armados de arco e flecha, que introduziram o cavalo na Ásia Menor. Na Índia, porém, nascia a filosofia e a religião no espírito e nas vozes dos grandes iniciados. Surgem os caracteres sânscritos, os Vedas. Nota: são 4 coleções de mantras ou samhitas, a saber, Big Veda, Yajur, Sama, Atharva Veda. Os Upanishad somente surgiriam muitíssimo depois, por volta do século VI a.C. Repetindo, os Vedas, com seus cânticos e suas preces de imorredora beleza. Infelizmente, nascia também no mundo a dura discriminação racial, então estabelecida pela divisão da sociedade em castas. Nota: sacerdotes e nobres, os brahmanes, guerreiros, os kshatriyas, mercadores, os vaixyas, camponeses e trabalhadores, os sudras e os parlas, que eram os autóctonos dravinianos, de pele escura, descendentes dos primatas, aos quais os arianos recusavam qualquer tipo de direito. Seguindo, na mesma faixa, em tempo que estamos considerando, florescia a extraordinária civilização egipciana, em cujo seio alcançaram grande desenvolvimento nas atividades agrícolas e navais, o comércio, as artes, o direito, a escrita, a astronomia, a medicina, a matemática. As grandes cidades de Mênfis e Heliópolis eram os seus mais importantes centros teológicos, cujos colégios sacerdotais, dotados da mais alta cultura, exerciam ampla influência sobre todos os setores da vida social. Espíritos de notável grandeza evolutiva, os antigos egípcios construíram uma civilização muito superior ao nível daquela época e das que lhes seguiam, terminando por deixar, nas grandes pirâmides, monumentos de saber ainda não de todo decifrado. Não apenas as lembranças dos seus sonhos, das suas esperanças, serão também roteiros valiosos para a inteligência humana dos tempos futuros. Se bem que a grande maioria daqueles seres de eleição tinha retornado à capela, numerosas entidades daquele grey permanecem nas esferas espirituais do nosso orbe, integrando as excelsas falanges do Cristo. Lamentavelmente, alguns outros, supinamente infelizes, se transformaram com infaustos comparsas ex-capelinos em tenebrosos dragões do mal. Vocês percebem aqui, com curtas
frases, como todo o resumo da nossa história, está aqui grafada. Muito importante. Enquanto isso, importantes contingentes de egressos da capela abandonavam a Ásia, atravessavam os planaltos pérsicos e se dividiam em ramos diversos, espalhando-se em todas as direções, desde o Mar Báltico até o Mediterrâneo. Logo falaremos deles, pois se tornariam, no correr do tempo, os grandes artífices das extraordinárias civilizações arianas da Europa. Dentre os exilados de Capela, certo grupo considerável de espíritos se caracterizava por um conjunto muito especial de qualidades e defeitos. Unidos entre si por fortes vínculos raciais, gostos e costumes, formavam uma sociedade extremamente solidária entre os seus membros, idealistas e operosa, mas exacerbada vaidade, orgulho, impenitente e fanático exclusivismo. Espíritos dotados de grande desenvolvimento intelectual, mas de irracível apetite de posse e de poder. Opuseram-se tão teimosamente à vitória da fraternidade ampla em seu mundo de origem, que acabaram banidos da terra, a fim de que, no contato forçado com outros povos, sob o guante de amargas experiências, aprendessem as lições do amor e da humildade, do desprendimento, da abnegação. Falamos dos hebreus, cuja história terrena começa há 40 séculos, 40 séculos, meus amigos, quando o patriarca Abraão, filho de Terá e descendente de Sem, deixou a cidade caldeia de Ur, levando a sua família para a terra da Canaã, como então se chamava a Palestina, ou terra da púrpura, assim depois denominada por causa do corante que se passou ali a fabricar. Por 3.000 anos esse povo permaneceu seminômade, vivendo basicamente de pastoreio, de agricultura, de autossustentação e de artesanato, em contínuos combates de sobrevivência com outros povos. Durante esse tempo, cresceu em número até abrigar todos os membros espirituais da sua raça, enquanto consolidava suas tradições e o seu culto, o único declarado e indisfarçadamente monoteísta de todos os povos antigos. Em fim do século XVII a.C., sérias desaventas levavam os irmãos José, filho de Jacó, neto de Abraão, a vendê-lo como escravo, conduzido como cativo à presença do faraó do Egito, para quem solucionou, com seus poderes mediúnicos, o enigma de importante sonho premonitório. Foi guindado, também, pela competência, que logo revelou, a altas funções de governo. Era José o chanceler do Egito, quando, oprimidos pela fome que flagelava a Palestina, muitos hebreus começaram a emigrar para a terra dos faraós, cuja civilização lhes oferecia condições de sobrevivência, embora encontrassem ali apenas trabalho servil e humilhante, em humilhantes condições de existência. Com esses imigrantes vieram os irmãos mais velhos de José, a quem este fez submeter a dura prova para avaliá-los. Como eles foram capazes de arriscar a própria vida para defender a do irmão caçula, Benjamim, José os perdoou e, com a aquiescência do faraó, acolheu com generosidade o velho Jacó e toda a sua família. 500 anos ficaram os hebreus nas terras do Egito, até que Moisés, no século XII a.C., depois de adquirir sob a proteção de Termutes todos os conhecimentos técnicos dos egípcios, toda a ciência iniciática do faraó e dos grandes sacerdotes, se pôs à frente do povo israelita e conduziu à liberdade, sendo, porém, como realmente foi, o maior estadista que o mundo conheceu. Ao invés de marchar diretamente para a sonhada Canaã, manteve no deserto todo o povo sob o seu comando durante 40 anos, a fim de substituir as gerações, educar as gerações novas, consolidar a fé monoteísta e estabelecer uma legislação capaz de assegurar para sempre a sobrevivência da raça. Os 10 mandamentos que recebeu no Sinai promulgou para o povo são até hoje os fundamentos por excelência da mais alta filosofia moral de toda a humanidade. A esse tempo, os fenícios constroem Sidom e Tiro, colonizam a costa do Mediterrâneo, inventam um alfabeto que se espalharia rapidamente por todo o Oriente Médio. Na Grécia florescem Atenas e Esparta e surge o alfabeto grego. A Babilônia torna-se o centro comercial do Oriente. Logo, porém, essa situação seria profundamente alterada, porque os assírios subjugavam a Armênia,
a Síria e o Egito, os etruscos fundaram Roma, os hebreus, que haviam conquistado Canaã sob o comando de Josué, que venceram com Sansão e os filisteus, e depois estabeleceram o seu reino com Saul, Davi e Salomão. Entraram em guerra civil, dividiram-se os reinos de Judá e de Israel, acabaram cativos do babilônio Nabucodonosor. Surge então um monumento histórico de excepcional beleza e crucial importância. O grande Lao Tse instaura na China um novo código de elevada moral, logo complementado pelo espírito missionário de Confúcio. Na Índia, esplende a figura magnífica de Buda. Ciro o Grande liberta os hebreus, que constroem o seu templo. É compilado o Vesta de Zoroastro, os patrícios fundam a República Romana e a Grécia conhece os imperadores do século de Péricles. Evidencia-se com nítida clareza a ação do governo espiritual do mundo, num gigantesco esforço de preparação para já o próximo aparecimento do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Providências de vulto são tomadas para unificação dos povos. Grandes luminares do plano maior são enviados à crosta planetária, ininterruptamente, durante 5 séculos. Foi assim que a humanidade recebeu sucessivamente, e dentre outras, as visitas luminosas e inspiradoras de Elias, Amós, Oséias, Jeremias, Lao Tse, Confúcio, Buda, Tales de Mileto, Pitágoras, Péricles, Ésquilo, Anaxágoras, Hipócrates, Heródoto, Sócrates, Aristóteles. As ciências, as artes, a filosofia e a religião alcançam índices majestosos de progresso. Alexandre funda um império gigantesco que se estende desde o Egito até a Índia, universalizando os avanços e as belezas da cultura grega, estabelecendo preciosos liames de comunicação entre povos diversos e distantes. Bastou, porém, a desencarnação de Alexandre para que os seus generais levassem o grande império ao desmembramento. As lutas que travaram uns contra os outros resultaram na vitória de 3 deles, que dividiam entre si os domínios macedônio. Cassandro ficou com a Grécia, Ptolomeu com o Egito, Seleuco com as terras da Ásia, sob o nome genérico de Síria. Esses 3 reinos, assim constituídos, cairiam pouco depois, um a um, sob dominação latina, porque as forças do grande destino haviam decidido, no alto, reunificar o sistema político e social do mundo, às vésperas do advento do Divino Mestre. Surgia desse modo, sobre a face da terra, o Império de Roma, na sua onipotente expressão. Repetindo velhos erros, os dominadores romanos não conseguiram manter-se moralmente incólumes no exercício do poder e se desbordaram em toda sorte de desmandos, violências desnecessárias, iníquas perseguições, morticímios, saques, vinditas multiplicaram lágrimas e crimes. Apesar disso, a divina providência conseguiu restabelecer no vasto império a ordem e a paz, preservando as notáveis conquistas da família romana, consolidando os direitos civis, coroados pelas leis Canuleia e Augúlia. Então, sob o cetro de Augusto, o mundo romano descansou, reconfortado em suave respiro de bonança. A humanidade ia receber a visita augusta do soberano Cristo de Deus. Meus amigos, em 23 telas, Áureos nos deu a história da nossa evolução humana. Acredito que vocês deveriam ler novamente, passo a passo, esse capítulo. Seria melhor ainda que conseguissem o livro todo em papel e estudassem capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, porque o conhecimento que este pequeno livro traz é notável. Seria preciso ler 10, 12, 20 livros para chegarmos a esse conteúdo todo compactado por Áureo aqui. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos vocês na sequência desse nosso estudo. Até mais.